Quem ama cuida. Arthur deixa uma herança secreta para Adriana. Pilar comemora a vitória, sem imaginar que sua queda está prestes a começar, quando tudo parece perdido. É justamente nesse momento que o destino muda completamente o rumo da história. Nos próximos capítulos de Quem ama cuida, Adriana viverá o maior milagre de sua vida. Depois de ser humilhada, perseguida e injustiçada por Pilar durante tanto tempo, ela finalmente descobrirá que Arthur deixou um presente secreto antes de morrer. Um segredo capaz de destruir todos os planos de Pilar. Mas antes dessa grande reviravolta, Adriana enfrentará o momento mais doloroso de sua vida. Sem forças para continuar, ela decide visitar o túmulo de Arthur. Diante da lápide, ajoelhada e tomada pelas lágrimas, Adriana desabafa toda a sua dor. Ela diz que fez tudo para provar sua inocência. Lutou até o fim, mas sempre que se aproximava da verdade, Pilar usava seu dinheiro, sua influência e seu poder para impedir que a justiça fosse feita. Testemunhas desapareceram, provas foram manipuladas, a verdade foi enterrada. Desesperada, Adriana pergunta se ainda existe justiça para pessoas honestas. Nesse exato instante, uma brisa inesperada atravessa o cemitério. Sem que ela perceba, o espírito de Arthur aparece atrás dela. Em silêncio, ele observa a mulher que sempre acreditou e jurou proteger. Mesmo depois da morte, Arthur decide ajudá-la pela última vez. Ele toca delicadamente a cabeça de Adriana. Naquele momento, um calor intenso percorre todo o corpo dela. Assustada, Adriana olha para todos os lados. Não há ninguém. Mesmo assim, seu coração começa a se acalmar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente uma paz inexplicável. Sem entender o motivo, sorri entre lágrimas e agradece a Arthur. Atrás dela, o espírito de Arthur também sorri. Ele sabe que chegou a hora. O segredo guardado durante tantos anos finalmente encontrará sua verdadeira dona. Ao voltar para casa, Elisa e Maurício percebem imediatamente que Adriana mudou. Ela parece distante, pensativa, como se estivesse ouvindo um chamado. Então Adriana revela que, desde que saiu do cemitério, não consegue parar de pensar na antiga casa onde Arthur permitiu que sua família morasse anos atrás. Ela não entende por quê, mas sente que precisa voltar até lá. Enquanto Elisa acredita que tudo seja apenas consequência do sofrimento, Toniel faz um alerta surpreendente. Se o seu coração insiste em levá-la até aquele lugar, não lute contra isso. Talvez seja Deus mostrando o caminho que mudará sua vida. As palavras de Toniel deixam Adriana profundamente emocionada. Mas antes que ela possa tomar qualquer decisão, a campainha toca. Um oficial de justiça entrega um envelope. Ao abrir o documento, toda a família entra em choque. É uma ordem de despejo. Eles terão de deixar a casa imediatamente. Elisa desaba em lágrimas. Maurício explode de indignação. E Adriana compreende imediatamente quem está por trás de mais esse golpe. Pilar. Mais uma vez, ela tenta destruir tudo. Depois de acabar com sua reputação. Depois de tentar destruir seu futuro. Agora quer tirar dela o último lugar que ainda pode chamar de lar. Mas Pilar comete um erro fatal. Em vez de destruir Adriana, ela desperta uma força que estava adormecida. Diante da janela, olhando para o céu, Adriana faz uma promessa. Se Pilar acredita que venceu, ela acaba de cometer o maior erro da vida dela. O que Adriana ainda não sabe é que, dentro de poucos dias, ela encontrará um cofre escondido. Dentro dele estará a última carta escrita por Arthur, e junto com essa carta, uma fortuna milionária capaz de mudar completamente sua vida. A mulher que hoje não tem mais nada, se transformará na maior ameaça que Pilar já enfrentou, e quando toda a verdade vier à tona, a queda de Pilar será inevitável. A grande vingança de Adriana está apenas começando. Quem ama cuida. Adriana encontra o cofre secreto de Arthur. Pilar continua arrogante. Sem imaginar que seu império está prestes a desmoronar, a ordem de despejo enviada por Pilar mergulhou toda a família de Adriana no desespero. A pequena casa, que era o último refúgio de todos eles, também estava prestes a ser perdida. Elisa chorava sem parar. Maurício observava a família, completamente impotente, sem saber como poderia salvá-los. Mas, enquanto todos acreditavam que aquele era o fim, Adriana não conseguia esquecer as palavras de Toniel. Confie no seu coração. Aquela frase não saía de sua mente. Ao mesmo tempo, a lembrança da antiga casa onde Arthur havia acolhido sua família anos atrás
voltava com cada vez mais força. Ela não entendia o motivo, mas sentia que alguma força invisível a chamava de volta para aquele lugar. Na manhã seguinte, Adriana decidiu partir. O caminho até a velha casa estava coberto por folhas secas. O silêncio e o abandono tornavam tudo ainda mais doloroso. Fazia muitos anos que ninguém entrava ali. O jardim, que um dia foi cheio de vida, agora estava tomado pelo mato. Quando Adriana empurrou o velho portão de ferro, o rangido ecoou por toda a propriedade. Cada passo despertava lembranças que ela acreditava ter esquecido. Ela recordou o dia em que sua família perdeu tudo por causa da grande enchente. Foi Arthur quem lhes estendeu a mão. Ele não lhes ofereceu apenas um teto, deu-lhes esperança. Mostrou que ainda existiam pessoas boas neste mundo. Parada no meio da sala coberta de poeira, Adriana acariciou a velha mesa de madeira. As lágrimas voltaram a escorrer. Arthur, se não fosse por você, minha família jamais teria conseguido sobreviver àqueles dias tão difíceis. Atrás dela, o espírito de Arthur apareceu mais uma vez. Em silêncio, ele sorria com carinho. Mesmo que Adriana não pudesse vê-lo, ele nunca havia deixado de protegê-la. Arthur levantou lentamente a mão, apontando para o fim do corredor. Naquele instante, uma forte rajada de vento atravessou a casa. As cortinas antigas balançaram violentamente. Um grande quadro preso à parede começou a tremer. Adriana se assustou. Pela primeira vez desde que entrou na casa, sentiu que algo muito estranho estava acontecendo. Não era medo. Era como se alguém estivesse guiando seus passos. Ela caminhou lentamente até o fim do corredor. Ali ficava o antigo escritório de Arthur. Tudo permanecia praticamente intacto. A mesa, a estante de livros, um relógio que havia parado de funcionar há muitos anos. O silêncio era absoluto. Adriana observava atentamente cada detalhe. Ela não sabia exatamente o que procurava, mas seu coração dizia que o segredo estava muito perto. De repente, outra rajada de vento fez o grande quadro da parede balançar novamente. Intrigada, Adriana aproximou-se. Retirou cuidadosamente o quadro. E, naquele instante, ficou completamente paralisada. Atrás da pintura, havia um cofre escondido dentro da parede. Seu coração disparou. Durante tantos anos, ninguém jamais soube que aquele cofre existia. Com as mãos trêmulas, Adriana tocou o painel eletrônico. Mas havia um problema. Qual seria a senha? Ela tentou a data de nascimento de Arthur. Nada. Tentou a data do casamento. Também não. Experimentou outros números ligados à família. Todas as tentativas falharam. Cada sinal de erro fazia sua esperança diminuir. Atrás dela, Arthur continuava sorrindo serenamente. Como se dissesse, não pense em mim, pense em você. Sem ouvir aquelas palavras, Adriana fechou os olhos por um instante, respirou profundamente e seguiu apenas o próprio coração. Com as mãos tremendo, digitou sua própria data de nascimento. 1 segundo. 2 segundos. Então, bip! O cofre foi destravado. A pesada porta de aço começou a se abrir lentamente. Adriana mal podia acreditar no que via. Dentro dele, havia enormes quantias de dinheiro organizadas cuidadosamente. Caixas repletas de joias, documentos importantes protegidos em pastas, e, bem no centro, um envelope branco. Na frente dele havia apenas duas palavras. Para Adriana. Naquele momento, suas pernas quase perderam as forças. Com lágrimas nos olhos, ela pegou a carta. Bastou reconhecer a caligrafia. Era a letra de Arthur. Ela abriu lentamente o envelope. Cada linha fazia suas lágrimas caírem ainda mais. Arthur escreveu que, se Adriana estivesse lendo aquela carta, significava que ele já não fazia mais parte deste mundo. Confessava que, muito antes de morrer, já pressentia que pessoas movidas pela ganância tentariam destruir a vida dela. Ele sabia que Adriana era inocente. Sabia que seria acusada injustamente. Sabia que tentariam tirar tudo dela. Por isso, preparou em segredo um último presente. Todo o dinheiro, todas as joias e todos os documentos guardados naquele cofre pertenciam a Adriana. Aquilo não era caridade, muito menos pena. Era a maior demonstração de confiança que Arthur poderia deixar para a mulher que sempre admirou e respeitou. Ele desejava que Adriana usasse aquela fortuna para proteger sua família, lutar pela justiça, e jamais se render ao mal. Ao terminar de ler, Adriana desabou em lágrimas. Abraçou a carta contra o peito. Toda a dor, toda a humilhação,
Toda a injustiça que suportou durante tanto tempo transformou-se em um choro impossível de conter. Atrás dela, o espírito de Arthur sorria emocionado. Tudo aquilo que esperou durante tantos anos. Finalmente havia acontecido. Adriana enxugou as lágrimas. Olhou demoradamente para toda aquela fortuna. Mas o que mais a emocionava não era o dinheiro. Era a confiança que Arthur depositou nela. Pela primeira vez em muitos meses. Ela voltou a acreditar no futuro. Já não era mais a mulher frágil que apenas suportava o sofrimento. Também não permitiria que Pilar continuasse controlando sua vida. Segurando firme a carta, Adriana declarou com determinação: Arthur, eu prometo que não vou desperdiçar a confiança que você depositou em mim. Vou proteger minha família. Vou lutar pela justiça. E vou fazer Pilar pagar por tudo o que ela fez. Naquele mesmo instante, em outro lugar, Pilar comemorava sua suposta vitória. Ela não fazia ideia de que a mulher que acabara de tentar destruir, acabara de encontrar a chave capaz de derrubar todo o império que ela levou anos para construir. A maior revanche de sua vida está prestes a começar. Quem ama, cuida. A vida de Adriana muda da noite para o dia. Pilar fica em choque ao descobrir que a mulher que tanto humilhou agora é sua vizinha de porta. Depois de abrir o cofre secreto e ler a última carta deixada por Arthur, Adriana compreende que sua vida acaba de entrar em uma nova fase. Aquilo não era apenas uma fortuna, nem apenas joias valiosas. Era a última prova de confiança que Arthur lhe deixou antes de partir. Ele acreditava que somente Adriana seria digna de usar aquele patrimônio para fazer o bem, e ela decide honrar essa confiança. Nos dias seguintes, Adriana resolve toda a documentação da herança deixada por Arthur. Quita todas as dívidas da família. Cancela a ordem de despejo. Leva Elisa ao médico para cuidar da saúde depois de tantos meses de sofrimento. Maurício também finalmente se livra do medo de perder a casa. Pela primeira vez em muito tempo, a família volta a sorrir reunida à mesa. Elisa observa a filha com lágrimas nos olhos. Ela jamais imaginou que, em apenas alguns dias, a vida de todos mudaria de forma tão extraordinária. Enquanto Adriana recuperava a esperança, do outro lado da cidade, Pilar continuava acreditando que havia vencido. Ela tinha certeza de que Adriana estava desesperada, procurando um lugar para morar. Chegou até a zombar dela diante de várias pessoas. Segundo Pilar, uma mulher pobre como Adriana jamais conseguiria se levantar novamente. Para ela, quem tem dinheiro vence, quem não tem está condenado ao fracasso. O que Pilar nem imaginava era que Adriana preparava, em silêncio, o maior golpe de sua vida. Depois de alguns dias procurando um novo lar, Adriana tomou uma decisão surpreendente. Comprou um luxuoso apartamento exatamente no mesmo condomínio onde Pilar morava. Um edifício exclusivo da alta sociedade. O mesmo lugar onde Pilar dizia, com arrogância, que Adriana jamais pisaria. Sem hesitar, Adriana assinou o contrato, pagou o imóvel à vista. Os corretores ficarão completamente impressionados. Ninguém imaginava que aquela mulher simples fosse dona de uma fortuna tão grande. Finalmente chegou o dia da mudança. Adriana vestia roupas elegantes, sem exageros, sem ostentação, mas transmitindo uma confiança que Pilar nunca havia visto. Ela entrou no saguão do prédio de cabeça erguida, com passos firmes, olhar tranquilo. Já não era mais a mulher humilhada que um dia foi impedida de entrar naquele lugar, nem uma pessoa que aceitava todas as ofensas em silêncio. Naquele dia, ela entrava como proprietária. Foi exatamente nesse momento que Pilar ouviu a campainha, irritada, saiu do apartamento. Mas, ao abrir a porta, seu sorriso desapareceu imediatamente. Quem estava diante dela era Adriana. Furiosa, Pilar gritou: "Você ainda tem coragem de aparecer aqui? Vou chamar a segurança agora mesmo." Mas Adriana permaneceu completamente calma. Apenas sorriu. Um sorriso discreto. E justamente isso deixou Pilar ainda mais irritada. Naquele instante, o síndico do edifício aproximou-se. Nas mãos, carregava um molho de chaves e toda a documentação do imóvel. Pilar apontou para Adriana e ordenou: "Tirem essa mulher daqui, imediatamente. Eu não quero ver, lá neste prédio." O administrador olhou para Pilar, visivelmente constrangido, então respondeu com toda a educação: "Desculpe, senhora, não podemos fazer isso." Pilar franziu a testa. "Como assim?" A resposta a fez perder completamente o chão. "Porque a senhora Adriana é a nova proprietária do apartamento ao lado do seu." O silêncio tomou conta do corredor.
Pilar ficou completamente imóvel. Seu rosto perdeu a cor. Os olhos se arregalaram de incredulidade. Isso é impossível. Como ela conseguiu tanto dinheiro? Adriana recebeu calmamente as chaves. Olhou diretamente para Pilar. E respondeu com uma serenidade que valia mais do que qualquer grito. Eu avisei que tudo iria mudar. Pilar começou a perder o controle. Queria saber de qualquer maneira de onde Adriana havia tirado tanto dinheiro. Mas Adriana apenas sorriu. Há coisas que você não precisa saber. A partir de hoje, seremos vizinhas. Aquelas poucas palavras foram como um golpe direto no orgulho de Pilar. A mulher que ela sempre humilhou por não ter nem mesmo uma casa. Agora morava exatamente ao lado dela. E pior ainda, todos os dias, ao abrir sua porta, a primeira pessoa que Pilar veria seria Adriana. Era ali que seu verdadeiro pesadelo começava. Adriana abriu a porta do novo apartamento. A luz do sol iluminava todos os cômodos. Ela respirou profundamente. Aquele lugar era muito mais do que uma simples casa. Era o símbolo de um novo começo. A prova de que a bondade pode ser perseguida, mas jamais derrotada para sempre. Antes de entrar, Adriana olhou uma última vez para Pilar. Em seus olhos já não existia dor. Havia apenas confiança. A confiança de quem finalmente recuperou o controle da própria vida. Ela disse calmamente: Pilar, você dizia que eu passaria o resto da vida do lado de fora desta porta? Hoje, eu não apenas entrei. Agora sou sua vizinha. E não se esqueça, isto é apenas o começo. Você vai pagar por cada maldade que fez. Pilar cerrou os dentes. Pela primeira vez em toda a sua vida. Ela sentiu medo, porque finalmente compreendeu. Adriana já não era mais a mulher frágil de antigamente. Uma nova guerra acabava de começar. Desta vez, quem ficará encurralada não será Adriana, será Pilar. O que Pilar fará ao descobrir que Adriana está desmontando passo a passo todos os seus planos? Será que a fortuna deixada por Arthur ainda esconde segredos capazes de destruir definitivamente o império construído por Pilar? E quando Adriana começar a usar a herança e as provas preparadas por Arthur para revelar todos os crimes de sua maior inimiga, será que a poderosa Pilar conseguirá manter seu reinado ou perderá tudo em um único instante? Os próximos capítulos de Quem Mama Cuida prometem emoções intensas, revelações surpreendentes e uma batalha sem volta entre Adriana e Pilar, que entrará em sua fase mais explosiva.